da parte de Deus para falar ao teu coração? Você crê que o Espírito Santo de Deus já sabia exatamente quem estaria aqui e tem uma palavra direcionada para você? Pois eu digo para você que este é o culto, este é a oportunidade de adorarmos, de exaltarmos e de glorificarmos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que tem nos ajudado, aquele que tem nos protegido, tem nos sustentado nessa caminhada, está conosco neste momento e está recebendo nosso louvor, está recebendo nossa adoração, nosso sacrifício, porque deixar nossas casas num dia de semana, com toda dificuldade, muitos não puderam estar aqui, estão com dificuldades de atender aos seus compromissos, e você se esforçou e veio até aqui, você está aqui nesse lugar, adorando a Deus, exaltando ao Senhor, e Deus, Ele olha e busca os verdadeiros adoradores. Com os seus olhos Ele busca os verdadeiros adoradores. Ele não deixa nenhum sacrifício cair por terra. Deus recebe o nosso sacrifício do nosso esforço. Deus recebe o nosso sacrifício da nossa adoração, o nosso sacrifício do nosso louvor, o sacrifício de ofertas que nós trazemos à casa do Senhor para abençoarmos a obra de Deus. E Deus olha para tudo isso e do céu Ele manda a recompensa. É do céu que Ele manda a bênção sobre a minha e sobre a sua vida. Então, creia, nenhum culto é menor do que o outro. Todos os cultos são uma oportunidade maravilhosa de adorarmos e de exaltarmos e de engrandecermos o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, eu passo agora para a ministração da palavra de Deus, que está lá no segundo livro dos Reis. Vamos lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 19. Vamos lá comigo, segundo livro dos Reis, capítulo é o de número 19. Toda honra, toda glória e todo louvor seja ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que passeia no meio da igreja, aquele que está aqui e nós podemos sentir a sua presença maravilhosa, e nós podemos ser renovados nesta noite, através do seu amor e da sua misericórdia, através do seu poder, que Ele derrama sobre nós. Segundo livro dos Reis, é o capítulo número 19, a partir do versículo 14. Todos encontraram? Amém. Veja que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. E tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou. Estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu, somente Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Nós temos feito aqui essa leitura já, que nos fala acerca desses eventos, que nos fala acerca desses acontecimentos. E qual é o contexto histórico? Em que situação esses fatos aqui se desenvolveram? Você tem, ao analisar esse histórico, uma história que na verdade é muito trágica, que na verdade é muito triste. Você tem a história do reino do norte de Israel, as 10 tribos do norte, que foram um reino unificado, primeiramente com Saul, o primeiro monarca de Israel,
depois com a passagem para outra dinastia, agora iniciando-se a dinastia davídica, era um reino unificado, as 12 tribos estavam unificadas, e com a transferência da monarquia para Salomão, ainda na mesma linhagem dinástica, ainda permanecia um reino unificado. De Salomão você vai ver, com a transferência para Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, você vai enxergar aqui no contexto histórico, se analisando livros, segundo livro de Samuel, o primeiro livro de Reis e segundo livro dos Reis, você vai analisar uma tragédia histórica, uma situação na qual, diante de uma negociação, alguém age de uma forma extremamente imprudente, com total arrogância, e não cede às demandas que estavam sendo pedidas ali por aquele grupo de representantes das tribos do norte de Israel. E ao ele não ceder, ele se mostrar arrogante, inflexível, houve a ruptura. Então as 10 tribos se separaram das 2 tribos que ficavam ao sul, Benjamim e Judá. A tribo de Benjamim e Judá permaneceram na linhagem davídica, por causa da misericórdia de Deus, que já havia se comprometido com Davi, de que não faltaria rei que se assentasse sobre o seu trono. Então, não por causa da habilidade de Roboão, mas sim por causa da misericórdia divina. E a gente olha para os fatos históricos, e na verdade, é como se nós estivéssemos lendo um jornal de hoje. Porque são essas situações que se agravam também sobre a mim e sobre a sua vida. Porque o que seria de mim e o que seria de você sem a misericórdia de Deus? O que seria de mim e o que seria de você com as, muitas das vezes, decisões que nós tomamos precipitadamente, muitas das vezes sem colocar diante de Deus, e Deus, muitas das vezes, pela sua misericórdia, vai lá e coloca a mão e nos livra de uma situação pior. E Roboão, na verdade, deveria ter perdido tudo, mas por causa da misericórdia de Deus, ele fica com Benjamim e Judá. Só que as 10 tribos do norte agora passam a ter um governo independente do reino do sul. E eles não estavam mais ligados ao templo, que estava em Judá, no reino do sul, no reino de Judá. E eles não frequentavam mais o culto, eles não frequentavam mais as festividades sagradas, eles não praticavam mais os preceitos da lei. E eles se apartaram totalmente, não somente no âmbito político, mas no âmbito também de fé. Quando Jeroboão, o primeiro rei eleito nessa facção do norte, que se separou do reino do sul, ele é eleito primeiro rei e será o primeiro de uma sucessão de dinastias que vão se sucedendo umas às outras, dentro sempre de muita carnificina, de muito sangue derramado, de muitas disputas, de muitas traições. Então elas vão se sucedendo historicamente. E Jeroboão estabelece para o reino do norte uma prática, que é a prática das mais detestáveis diante de Deus, e que vai permanecer como uma ferida aberta no reino do norte ao longo de toda a sua história, que é os bezerros de ouro, que ele coloca um em Betel, ao sul, logo na fronteira com Judá, e outro no norte, em Dan. Ele coloca esses 2 bezerros de ouro, e agora Israel não pratica mais o culto ao Deus único e verdadeiro, mas sim ele se dirige ao culto perante esses bezerros de ouro. Ele adora perante esses bezerros de ouro. Ele se prostra perante esses bezerros de ouro. Jeroboão também alterou todo o calendário de cultos, para que nenhum deles coincidisse com o de Jerusalém. Então Jeroboão traz toda uma alteração da vida, da história, do culto, nas 10 tribos do norte. E eles vão seguindo reiteradamente nesses pecados, e Deus vai, pela sua misericórdia, pelo seu poder, pela sua graça, porque a graça não é privilégio do Novo Testamento. Deus já é Deus de amor, e Deus já é Deus de graça desde sempre, desde que Ele é Deus, que é de eternidade em eternidade. Ele é um Deus de graça e de misericórdia. Então, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele vai enviando profetas. Ele vai enviando profetas reiteradamente ao reino de Israel, profetizando contra o altar, profetizando contra aquelas práticas, profetizando contra aqueles desvios. E eu digo para você que os 2, vamos dizer assim, os 2 profetas mais famosos da Escritura Sagrada, tirando Moisés, Elias e Eliseu, atuaram exclusivamente nas nações do norte, para trazer a eles um referencial do que Deus estava exigindo da parte deles, como correção, para que voltassem ao caminho,
para que voltassem à presença, para que voltassem à obediência a Deus. Só que eles foram reiteradamente rejeitando e teimando no seu desvio, e teimando nas suas concupiscências, teimando no seu pecado. E mais uma vez eu menciono que a Sagrada Escritura ela é extremamente atual. A Sagrada Escritura não fala de coisas do passado. Nós estamos falando aqui de 800 anos de Cristo, período histórico, 722 anos de Cristo, quando eles vão cair para o Império Assírio. Mas isso que aconteceu em 722 anos de Cristo, nós estamos em 2020 depois de Cristo, na verdade é como se tivesse acontecido hoje. Na verdade é como se tivesse acontecido ontem, é como se estivesse acontecendo nesse momento. Porque quantas pessoas que nós temos visto resistindo à palavra de Deus, quantas pessoas nós temos visto resistindo aos avisos, resistindo àquilo que a Sagrada Escritura está nos orientando, em relação ao que é servir e adorar a um Deus vivo, santo e todo-poderoso. Quais são as exigências de Deus para com Ele, para que nós possamos nos aproximar dEle. Sede santos porque eu sou santo, assim diz o Senhor, como diz a Sagrada Escritura. Então muitas pessoas estão se comportando na atualidade como Israel se comportou ao longo de um longo período histórico, no qual Deus trouxe até eles exortações, avisos, e eles ignoraram. Infelizmente, em decorrência desta teimosia, em decorrência dessa resistência à palavra de Deus, infelizmente chegou o dia do juízo. Infelizmente chegou o dia do acertar de contas. Chegou o dia da cobrança. Como em outros momentos a Sagrada Escritura diz, encheu a medida dos seus pecados. E Deus trouxe a cobrança. Veja que nós estamos vivendo um período da longanimidade de Deus. Nós estamos vivendo um período da benignidade de Deus. Estamos vivendo o período da paciência de Deus, da tolerância de Deus. E a igreja está aberta pregando o evangelho da verdade. A Bíblia Sagrada está sendo difundida, espalhada, reimpressa, está sendo distribuída por tantas pessoas. A palavra está sendo pregada. A igreja está na terra servindo como um exemplo vivo do que é a palavra de Deus. Porque como Paulo disse, nossa vida é como uma carta aberta lida por todos os homens. Então estamos vivendo o período da paciência de Deus, da tolerância de Deus. Aleluia. Só que uma coisa nós podemos não esquecer. Existe um fim. Existe um ponto final. Existe um momento em que Deus diz, basta. Agora é juízo. Israel foi avisado abundantemente acerca disso, para que se convertesse daquele mau caminho e para que voltasse à obediência a Deus. Mas resistiram até que veio o dia do juízo. Deus levantou uma nação como vara de juízo sobre Israel. E essa nação chama-se Assíria. A nação da Assíria, o Império Assírio, que era um império que estava localizado ao norte da Mesopotâmia, ao norte do que viria a ser a Babilônia. E eles dominaram toda a região, eles invadiram os reinos, eles destruíram reinos, eles eram extremamente violentos, bárbaros, trouxeram grande destruição, grande mortandade a todas essas nações, inclusive Israel, que foi invadido em pelo menos 4 campanhas dos assírios, e foram deportados para as outras nações, e outras nações de outros lugares foram trazidos e inseridos ali no território, que era o território das 10 tribos ao norte de Israel, cidade de Samaria, cidades do entorno. Foram introduzidos ali, e com a miscigenação, com a mistura entre os povos estrangeiros que vieram e o resto dos israelitas que ficaram ali, com essa miscigenação, tanto essa mistura racial, quanto com o sincretismo da mistura de cultos, a mistura de adorações, surgiu o povo chamado samaritano. O povo samaritano, que mais à frente você vai ouvir falar mais dele no livro de Esdras e Neemias. Muito bem. Só que diante desse quadro, diante dessa situação, você vê este personagem bíblico que é mencionado aqui, Senaqueribe, uma vez que ele se levanta como um conquistador, e ele domina todas essas terras, e ele causa toda essa destruição, ele agora entende que foi-lhe dado todo o domínio e todo o poder e toda a autoridade para estabelecer seu domínio, para estabelecer o seu poder sobre todas as terras.
para quebrar todas as fronteiras, para avançar sobre qualquer resistência e para dominar quaisquer povos, porque ele acreditava piamente que toda a terra poderia ser dele, que ele poderia dominar toda e qualquer terra onde ele entrasse. E aonde nós nos deparamos com a situação vivenciada pelo rei Ezequias. O rei Ezequias está nessa situação aqui, está dentro desse quadro histórico, e ele é um servo de Deus. E ele é um homem fiel a Deus. Diferentemente de outros que vieram anteriores a ele, e também muito diferentemente da situação das nações, das 10 tribos ao norte, as tribos de Israel. Então Ezequias era um homem que servia a Deus e que era exceção em meio a tantos desvios, era exceção em meio a tanta apostasia que estava ao seu redor. E eu digo para você novamente, será que você, olhando para esse texto aqui, você não enxerga nele a sua realidade? Você não enxerga nele a nossa realidade? A realidade na qual Cristo tem uma igreja fiel na terra, na qual Cristo tem um povo fiel na terra, na qual Cristo tem um povo que ele confia na terra, de Cristo tem um povo com quem ele conta na terra, e que é um povo fiel, mesmo em meio a toda apostasia que está ao redor. Mesmo em meio a toda a destruição que está em redor, mesmo em meio a tanta falsidade, a tantos evangelhos falsos, mesmo a tanta pregação de teologia da prosperidade, mesmo em meio a tanta pregação de evangelhos que não tem nada a ver com o evangelho da cruz de Cristo, com o evangelho da renúncia, com o evangelho da santificação, com o evangelho do perdão de pecados, com o evangelho da salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ezequias era uma exceção em meio à apostasia que estava ao redor, da mesma forma que a igreja é uma exceção em meio a tudo que está perdido aqui nessa terra. Só que a igreja de Cristo permanece fiel, mesmo em meio a toda essa situação. A igreja de Cristo permanece fiel, porque é Deus que a sustenta. A igreja de Cristo permanece fiel, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. E por isso que o Espírito Santo de Deus tem nos colocado aqui na terra e tem resistido ao maligno. E o iníquo encontra na presença da igreja de Cristo na terra uma oposição. Encontra uma resistência à sua ascensão, uma resistência ao seu levante. E só poderá se levantar quando do meio for tirado aquele que está atrapalhando. A minha e a tua vida, a minha e a tua forma de servir a Deus, a minha e a tua fidelidade tem atrapalhado a destruição que virá sobre essa terra. Mas chegará o dia em que a trombeta vai tocar e o nosso nome Jesus Cristo vai chamar, e nós nos encontraremos nos ares. Aqueles que morreram primeiro vão ressuscitar, e todos nós seremos transformados e vamos habitar para sempre com o Senhor. E aqui na terra vai se estabelecer o período de grande tribulação. 7 anos, sendo 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, na qual o inimigo, o iníquo, vai tomar o governo e depois será julgado pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele vier juntamente, quando nós viemos juntamente com ele. E ele o matará com o sopro da sua boca. Mas veja, você tem um papel a desempenhar aqui na história ainda. Você tem um papel a desempenhar como reino de Deus ainda. Você tem um papel a desempenhar no meio da tua família ainda. Mesmo que você seja exceção no meio da tua família, mesmo que você seja exceção no teu bairro, mesmo que você seja exceção lá na tua vila onde você mora, mas você tem um papel a desempenhar como representante do reino de Deus. Ezequias era este homem que Deus contava. Ezequias era este homem que servia a Deus. Ezequias era este homem que confiava em Deus. Ezequias era este homem que fez uma reforma no seu reino para estar de acordo com a lei de Deus. Era um homem que não era compreendido pelos demais. Era um homem que as pessoas não entendiam como ele podia servir a Deus daquela maneira, mesmo em meio a toda aquela corrupção. As pessoas olham para você e não compreendem a maneira como você serve a Deus. Como Paulo disse, o homem espiritual, a mulher espiritual, a tudo discerne, porque o Espírito Santo de Deus está em você e te dá discernimento sobre todas as situações. Você sabe onde o Espírito Santo de Deus está atuando, e você sabe onde o Espírito do maligno está atuando, porque o Espírito Santo de Deus abre os teus olhos para discernir todas as coisas, mas de ninguém é discernido ou discernida, porque as pessoas olham para você e falam, não entendo como ele continua servindo a Deus.
Eu não entendo como é que ele continua sendo fiel. Eu não entendo como ele continua perseverando. Eu te digo, eles não entendem porque eles não entendem um Deus que está presente dentro de você e que é manancial de águas vivas na tua vida, como Cristo disse: aquele que beber da água que eu lhe der, dentro dele se fará um manancial que jorra para a vida eterna. Você tem um manancial de vida dentro de você. Você tem um manancial de poder de Deus dentro de você. Você tem um manancial de força dentro de você. Você não precisa que as pessoas te aprovem. Você não precisa que as pessoas te bajulem. Você não precisa que as pessoas te apoiem. Você tem um manancial de vida, que é Cristo Jesus. Cristo é suficiente para mim. Cristo é suficiente para você. O teu galardão vem da parte de Deus, não da parte de homens. Continua servindo a Deus dessa maneira. Continua adorando a Deus dessa maneira. Continua sendo fiel dessa maneira. Porque é o Senhor que vai te recompensar. Porque é o Senhor que vai te coroar. Porque é o Senhor que vai te premiar. E Deus, Ele mostra fidelidade para com você, não somente na glória, mas Ele mostra fidelidade para você aqui. Como Davi declarou nos Salmos, que pões uma mesa perante os meus inimigos ou adversários. O meu cálice transborda. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja esse Deus maravilhoso a que nós servimos. Como Cristo disse: aquele que deixa pai ou mãe ou irmão por amor a mim, receberá 100 vezes mais e a vida eterna. Deus é Deus sobre a mim e sobre a tua vida. Espere o tempo de Deus. Espere o momento de Deus. Espere a hora de Deus. E Deus muda o cativeiro. E Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua história. Através de você. Através das vitórias que Deus vai proporcionar a você. Como ele deu a Ezequias. Olha só que coisa maravilhosa. Ezequias, por ser uma exceção, por estar vivenciando algo que era especial, algo que era diferenciado, certamente ele não foi compreendido por Senaqueribe, como ele não era compreendido por nenhum outro dos monarcas que estavam ao seu redor. Não entendiam como é que esse homem servia esse Deus, um Deus que não tem imagem de escultura, um Deus que ninguém sabe qual é a forma dele, enquanto um Deus tem cabeça de touro, outro Deus tem cabeça de leão, outro Deus é um macaco, outro Deus é um inseto. Ele serve um Deus que ninguém sabe quem é. Qual é a imagem desse Deus? Qual é a face desse Deus? Ele servia ao Deus que se manifestou na sarça ardente a Moisés e disse: eu sou o que sou. É o meu e o teu Deus, como Cristo disse à mulher que estava adorando indevidamente no Monte Gerizim e queria saber se adorava no Gerizim ou queria saber se adorava em Jerusalém. E Jesus Cristo disse: nem em Gerizim, nem em Jerusalém, mas aqueles que adoram o Senhor, o adoram em espírito e em verdade. Esse é o teu Deus que você adora em espírito e em verdade, e Ele está presente neste lugar, e Ele passeia no meio da igreja, e Ele nos renova, e Ele nos cura, e Ele nos dá vitória, e Ele nos garante a nossa vitória. Ele nos garante a nossa vitória. Ezequias conhecia esse Deus, Ezequias servia esse Deus, Ezequias tinha um relacionamento muito sério com esse Deus. Tanto que quando Senaqueribe chega dentro daquela situação, ele diz: eu destruí reinos muito maiores que esse. Eu acabei com reinos muito mais poderosos que esse. Eu destruí cidades muito mais preparadas que essa. Como é a cidade de Samaria, uma cidade edificada sobre uma colina, com uma fortificação extraordinária que foi feita por Onre e depois foi melhorada por outros reis. Samaria era muito mais potente, poderosa que Jerusalém. Só que o Deus de Samaria não era o Deus de Jerusalém. O Deus de Samaria não era o Deus de Jerusalém. O Deus de tantas pessoas que têm fracassado, que têm naufragado na fé, não é o mesmo Deus que você serve em espírito e em verdade. As pessoas olham para você e dizem: esse vai cair. As pessoas olham para você e dizem: ela não vai aguentar. As pessoas olham para você e dizem: esse aqui já está no papo, esse aqui nós vamos dar um fim nele já, rapidinho. Só que tem uma coisa: quem te garante não é você mesmo. Não é o braço da carne que te garante. Como diz o salmista:
não são carros e nem são cavaleiros, como diz também o salmista. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Só que eu e você faremos menção do santo nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, aquele que era ontem, que é hoje e será de eternidade em eternidade. O mesmo ontem, hoje, que será eternamente. Nós faremos menção do nome do Senhor. Ezequias conhecia Deus. E Senaqueribe nem imaginava que Deus é esse. E Senaqueribe olhou para Ezequias e falou: esse aqui já está destruído. Ele já via Jerusalém caída. Ele já viu os muros quebrados. Ele já via tudo destruído. Ele já viu o grande saque que ele ia realizar nos tesouros. Só que ele não viu o Deus a quem Ezequias servia. As pessoas olham para mim e para você e não veem o Deus a quem nós servimos. Aquele que se levanta contra você está se levantando contra o seu Deus. Está se levantando contra o teu Senhor. Aquele a quem tu serves, aquele a quem tu adoras, aquele em quem tu confias, aquele em quem tu crês e quem tu entregas a tua vida. Deus Todo-Poderoso, que nós adoramos em espírito e em verdade. Aí Senaqueribe cerca Jerusalém, coloca suas máquinas de guerra e envia cartas ao rei. E não somente contente em enviá-las, também lê elas em hebraico, para que as pessoas que estão ali ao redor do muro, dentro da cidade murada, elas ouçam os impropérios que ele estava falando contra Deus, estava falando contra Jerusalém, contra o rei. Só que tem uma coisa: o homem espiritual, o Espírito Santo de Deus dirige ele nos momentos mais difíceis, sobre as decisões que ele deve tomar, sobre a maneira como ele deve proceder, sobre a forma como ele deve agir. Se ele for agir pela sua carne, se ele for agir pela sua estratégia, se ele for agir pela sua inteligência humana, certamente ele vai se destruir. Ele não vai ter nenhuma chance, ele não vai ter nenhuma oportunidade. Mas quando ele deixa o Espírito Santo de Deus tomar a frente, quando ele deixa o Espírito Santo de Deus dirigir as suas decisões, aí ele chega até o lugar certo. Aí ele consegue tomar a decisão certa, a única decisão certa, que é onde ele, veja só o que ele faz: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Isso que eu acho impressionante. A palavra de Deus, ela é rica. Cada trecho, cada parte, cada fração da palavra de Deus é rica e tem que ser estudada, examinada, analisada, porque o Espírito Santo de Deus tem muito a falar a você através dela. Então veja, Ezequias, que servia a Deus dessa maneira e que estava sendo duramente afrontado. E quem de nós não é afrontado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Essa história é tão atual. Quem de nós não tem sido afrontado por essa pandemia? Essa pandemia tem se levantado como um grande império que veio para destruir, que veio para eliminar, que veio para varrer a face da terra. Só que nós confiamos no Senhor. Só que nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus não é só para viver, nós confiamos em Deus até para a morte. Como Paulo fala, porque para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Por que eu vivo? Eu vivo para glorificar e para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Na forma como eu vivo, nas coisas que eu falo, nos negócios que eu faço, nos acordos que eu firmo, com as pessoas que eu convivo, eu vivo para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. O meu viver é Cristo. Se você quiser saber, o meu morrer é lucro, porque se eu morrer, eu vou ter com o meu Senhor, porque eu estou selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação e nossa entrada para as mansões celestiais. O Espírito Santo de Deus é a tua garantia. Você tem a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Paráclitos. Então qual deve ser a sua atitude diante da afronta? Qual deve ser a sua atitude diante da ameaça? Qual foi a atitude de Ezequias? As cartas chegaram para ele com aquelas afrontas. O que ele fez? Ele deu. Um valente de Deus, uma valente de Deus não se esconde das guerras, não se esconde das batalhas.
não se esconde das ameaças, não se esconde na hora difícil, na hora da luta, na hora da tormenta. Como diz a palavra do Senhor, que aqueles que servem a Deus, aqueles que põem a mão no arado, não devem olhar para trás. Aqueles que põem a mão no arado, aqueles que põem a mão no serviço da obra de Deus. O teu passado já era. O teu passado não existe mais. Foi lançado no mar do esquecimento. Você caminha só para frente. Você caminha só para a glória. Você caminha em direção à vitória. Você caminha em direção a Cristo. Você caminha em direção à coroa que Ele tem reservada para você. O teu caminho é só para frente, nunca mais para trás. Nunca mais recuar. Nunca mais olhar para o mundo. Nunca mais olhar para as coisas do passado. Porque aquele que olha para trás não é digno. Não é digno. Então, o servo e a serva de Deus não recuam diante de uma ameaça. Como Ezequias também não recuou. As cartas chegaram e ele leu. Ah, é isso aqui? É isso aqui que você está dizendo? Esta é a sua ameaça? Essa é a sua confrontação? Esse aqui é o levante? Como muitas pessoas, infelizmente, hoje, chamada confissão positiva, quando acontece determinada situação, por ele acreditar que a palavra dele tem poder, a sua própria palavra, acontece a doença, ele diz, eu não aceito essa doença não existe. Acontece um roubo, ele diz, não aconteceu um roubo, eu não aceito isso. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Não é a minha palavra que tem poder, é a palavra de Deus em nós. Ela sim tem poder. E ela nos capacita, inclusive, para passar pelos momentos de aflição. Porque Cristo disse, no mundo tereis aflições. Ninguém está servindo a Cristo enganado. Todos, pela palavra de Deus, estão muito bem orientados. No mundo tereis aflições. Aí você pega a palavra aflições e você coloca o que você quiser dentro dela. É uma doença? É uma aflição. É uma perda de emprego? É uma aflição. É um levante na família? É uma aflição. No mundo tereis aflições. Só que tem uma coisa, tem de bom ânimo, porque a garantia sou eu. Cristo disse, eu venci o mundo. No alto da cruz ele disse, todo poder foi me dado nos céus e na terra. E ele também disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra nunca vai passar. A palavra de Cristo é a minha, a tua garantia. Pode vir a aflição que for, pode vir a tormenta que for, pode vir o demônio que for. No nome do Senhor Jesus Cristo, a vitória é tua. Em nome do Senhor. Ele é a tua garantia da tua vitória, porque Ele venceu, e porque Ele ressuscitou, e porque Ele está assentado à destra do Todo-Poderoso. À destra do Todo-Poderoso. Glorificado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A garantia da nossa vitória. Então Ezequias, veja, a coisa não é correr. O negócio não é se esconder. O negócio não é recuar. Você serve a Deus. E o que você, até que ponto você serve a Deus? Até que ponto você é fiel a Deus? A gente vai ver mais para frente na história, na situação do cativeiro babilônico já, quando 3 jovens são desafiados e estabelecem lá uma estátua de ouro, Nabucodonosor, na sua soberba, constrói uma estátua de ouro, chama todas as pessoas, colocam ali naquele lugar, e dá ordem que ao se tocar os instrumentos musicais, todos se prostrarão e adorarão a estátua. E as pessoas embarcam, né? Porque as pessoas gostam de dançar conforme a música. Ah, o costume é esse agora, vamos fazer. Ah, agora o negócio é fazer assim. Ah, vamos lá, vamos fazer. Não, mas agora tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, então vamos lá. O negócio é seguir dançar conforme a música, né? Só que você foi chamado para ser a diferença. Você foi chamado, como diz Paulo na sua carta, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tome a forma desse mundo. Não seja moldado por este mundo. Não se conforme com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação. Então o Espírito Santo de Deus é que nos renova para nós sermos diferentes do mundo e semelhantes a Deus. E quando você se depara com essa verdade, você começa a entender por que tanto problema acontece na sua vida. Porque você chega em determinado lugar, antes de você abrir a boca, você já tem pessoas que odeiam você.
Você não teve nem a chance de cometer um erro ainda, mas já tem pessoas que já estão contra você. Por quê? Porque trevas não tem comunhão com luz. Aonde você chega, o Senhor Jesus Cristo chegou junto com você, e os demônios já ficam desesperados. Mas uma coisa eu te digo, se você manter a sua posição, o nome do Senhor vai ser glorificado aonde quer que você esteja, e Deus vai colocar a mão sobre você, e vai abençoar você, para que o nome dele seja glorificado, em todas as situações. Como Ezequias, faça como Ezequias, não recue. Ele leu as cartas, depois ele leu, o que ele fez? Veja, estendeu-as. Tomou a carta dos mensageiros, leu-a. Subiu à casa do Senhor. E estendeu-a perante o Senhor. Será que não foi isso que você veio fazer nesse lugar? Será que não foi exatamente essa atitude que você veio tomar? Porque nós temos um objetivo quando nós subimos à casa de Deus. É adorar e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Nós não viemos à casa de Deus para olhar para as pessoas. Nós não viemos para a casa de Deus para criticar as pessoas. Nós não viemos para a casa de Deus para perder o nosso tempo, mas sim para louvar, exaltar e adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Então Ezequias mostra, primeiro, não fuja da batalha. Segundo, vá ao lugar onde tem resposta para aquilo que você precisa, que é na casa de Deus. Aqui onde você está, veja, eu não posso trazer solução para o teu problema. O pastor Paulo talvez não possa. O irmão que está aqui ao meu lado talvez não possa. Talvez o nosso irmão que está ali na porta talvez nem não tenha solução, ou não tenha resposta. Mas uma coisa maravilhosa que eu tenho para dizer para você, que está aqui, aquele que tem. Eu não tenho, mas eu sei quem tem. E quem tem está aqui neste lugar. Está aqui para receber a tua adoração. Está aqui para receber o teu culto. E está aqui para trazer a resposta que você precisa. Ezequias disse: profeta Isaías não pode me ajudar, meus conselheiros não podem me ajudar, meu exército não pode me ajudar. Então eu vou diretamente àquele que pode me ajudar, aquele que pode resolver, aquele que tem solução, aquele que tem resposta. Ele subiu à casa de Deus. Ele pegou aquelas cartas e estendeu dentro do Senhor. E ele fez uma oração. E essa oração que Ezequias faz é maravilhosa. Essa oração que Ezequias faz é de uma sabedoria extraordinária. Por que ela é tão sábia? Por que ela é tão maravilhosa? Porque quando você entra na presença de Deus, quando você chega diante do Senhor, qual é a tua prioridade? Sinceramente, faça uma autoanálise. É o Espírito Santo de Deus que está falando conosco nessa noite. Não olhe para mim. Não se preocupe comigo. Deixe que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. A palavra de Deus já está trazendo aqui uma autoanálise para mim. Se você não receber essa palavra, leve ela comigo. Porque é uma exortação. É o Espírito Santo de Deus nos confrontando. É o Espírito Santo de Deus nos orientando. Quando você chega na presença de Deus, quais são as suas prioridades? Eu vou dizer para você, vou mostrar para você o exemplo de uma pessoa que é bem sucedido quando entra na presença de Deus. Jairo era príncipe da sinagoga. Ser príncipe da sinagoga não era pouca coisa. Ele era o líder naquela situação. Era Jairo que dizia quem vai pregar. Era Jairo quem dizia quem vai assentar onde. Era Jairo quem organizava as situações ali na sinagoga. A sinagoga era a igreja do judeu. Então você tinha a sinagoga e Jairo era o príncipe dela. Só que tem uma coisa. Na casa de Jairo, a sua filha está moribunda. A sua filha está prestes a morrer. E os fariseus não têm solução. Os escribas também não têm solução. Ninguém em volta dele podia resolver. Podia resolver o seu problema. Podia restituir a saúde à sua filha. Então o que Jairo fez? Jairo ele recorreu, ele abriu mão dos seus títulos, ele abriu mão da sua honra, ele abriu mão do seu status, ele abriu mão, de todo aquilo que era uma honra diante dos homens. Ele disse: isso aqui não me vale de nada. Eu vou agora perante aquele que tem resposta. Eu vou agora perante aquele que tem solução. Perante aquele que pode. Eu não posso, mas eu vou diante daquele que pode. E ele vai até o encontro de Cristo. E ele chega diante de Cristo. E qual é a primeira coisa que ele faz? A primeira coisa que ele faz, antes dele falar da filha dele,
Antes dele pensar em qualquer recriminação que pudesse vir daqueles que estão à volta dele, antes de pensar em qualquer condenação que pudesse ser trazida por aqueles que eram seus pares, né? Que eram também integrantes da sinagoga, ele chegou diante de Cristo, ele se prostrou e ele adorou. Ele se prostrou e ele adorou. Ele se prostrou e ele reconheceu que Jesus Cristo é Deus. Ele reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor. Ele reconheceu que Jesus Cristo é o Verbo divino pré-encarnado e que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Qual é o teu comportamento diante de Deus? Qual é o teu comportamento diante das lutas? Qual é o teu comportamento diante da tormenta? Qual é o teu comportamento diante das aflições? Não deixe que os problemas tirem o teu louvor. Não deixe que os problemas atrapalhem a tua adoração. Não deixe que as aflições cortem a sua conexão com Deus. Nesta noite, restabeleça essa conexão. Restabeleça essa comunhão. Prostre-se diante do Senhor. Entregue a Ele o seu louvor. Entregue a Ele a sua adoração. Quanto mais alto for a tormenta, quanto mais alto for a aflição, maior vai ser a tua adoração, maior vai ser o teu louvor, porque mesmo dentro do cárcere, é o teu louvor que vai fazer Deus fazer destruir, fazer cair as cadeias. Como Paulo e Silas, estamos amarrados, estamos no fundo do cárcere, estamos cercados da guarda romana. O que resta? Louve, adore, exalte, enalteça, glorifique ao nome do Senhor, porque Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Glória a Deus. E Ele fez tremer o cárcere, e eles foram postos em liberdade. Você entendeu qual é a chave da vitória? Você entendeu qual é o segredo da vitória? O Espírito Santo de Deus está te revelando nessa noite. Quanto maior a aflição, aumente mais ainda o nível da tua adoração. Aumente mais ainda o nível do teu louvor. E você vai ver o Deus de Ezequias agir sobre a tua vida. O mesmo Deus, porque o seu poder não diminuiu, o seu braço não encolheu, os seus ouvidos não estão agravados e ele não ficou cego. Ele é o mesmo Deus que pode operar os mesmos milagres. O que Ezequias fez? Ele leu, ele subiu à casa de Deus, ele estendeu as cartas. Olha só a oração que ele fez. Ó Senhor, e orou perante o Senhor dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve, abre o Senhor os olhos e ouve, abre os seus olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, o Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor e Deus. Então não interessa se Senaqueribe está destruindo tudo ao nosso redor. Não interessa se a pandemia está acabando com muitas vidas, infelizmente. Está fechando muitas empresas, infelizmente. Não interessa. Nós continuamos confiando no nosso Deus. Nós continuamos adorando ao nosso Deus. Nós continuamos louvando ao nosso Deus. Nós continuamos exaltando ao nosso Deus. Porque Ele está entronizado acima dos querubins. Antes de existir o meio do teu problema, Deus já existiu. E Deus já previa toda essa situação. E Deus já sabe o que vai acontecer no futuro. Deus já vê a nossa vitória. E nós temos que nos manter confiando no Senhor. A fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam. A vitória, talvez você ainda não veja a vitória. Talvez você ainda não toque a vitória. Talvez você ainda não conheça, não sinta o cheiro da vitória. Só que uma coisa eu te digo, você tem dentro de você um elemento espiritual e sobrenatural colocado por Deus dentro de você, que se chama fé. E nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele está incendiando a tua fé, para que você continue esperando, você continue confiando e continue firme.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ele é a prova daquilo que não se vê. Não é visto pelos teus olhos físicos, mas teus olhos espirituais já contemplam. O Senhor vai trazer a tua vitória no tempo dele, no tempo certo, no tempo que ele determinou para isso. E Ezequiel sabia disso. E Ezequiel tomou o caminho certo. Ele entrou na presença de Deus para reconhecer o tamanho do seu Deus, não o tamanho do seu problema. Quando ele reconhece o tamanho do seu Deus, ele diz que está sentado acima dos querubins, e Senaqueribe destruiu os outros deuses, porque deuses não eram. Ezequias declarou a verdade da palavra de Deus. Ele destruiu com os outros deuses, porque deuses não eram, falsos deuses, construídos pela mão humana. Mas só tu és o Senhor. E aonde Ezequias diz: Senhor, abre os teus olhos e vê, inclina teus ouvidos e ouve as afrontas que este tem trazido. Muitas das vezes eu e você falhamos, porque quando o mundo se levanta contra nós, quando as situações se levantam contra nós, você quer abraçar o problema para você. Você quer tentar resolver do seu jeito. Você fala: Jesus, me dá 5 minutos que eu resolvo isso aqui. Dá 5 minutos fora da comunhão, eu vou lá, eu faço, eu aconteço, eu falo, eu pinto, eu bordo. É nesses 5 minutos que ele volta e você fica. Paulo disse, citando acerca disso, falou: o Senhor Deus disse: a vingança a mim pertence. A mim pertence a vingança. A mim pertence o juízo. Paulo diz que se nós não retribuímos ao nosso inimigo na mesma moeda, é como se nós acumulássemos brasa de fogo sobre a sua cabeça. Ei, você tem um advogado. Ei, você tem o juiz dos juízes. Ei, você tem o Senhor. Ei, você tem um Deus Todo-Poderoso. Você tem dono. Tudo aquilo que se levanta contra você está se levantando contra o seu Deus. Foi isso que Ezequias entendeu e falou: Senhor, ouve, porque é contra ti que ele está se levantando. É contra a tua obra que ele está se levantando. É contra a tua igreja que ele está se levantando. É contra o teu servo que ele está se levantando. É contra a tua serva que ele está se levantando. Pois quando Ezequias reconhece a soberania de Deus, quando Ezequias entrega tudo aos pés do Senhor, Ezequias, veja a coisa interessante, como se ele tivesse já lido isso. Como se ele já conhecesse aquilo que Pedro vai escrever só muito futuramente na sua carta. Lançando sobre ele o quê? Todas as vossas ansiedades ou aflições. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Toda vez que você pega um problema e você tenta carregar nas suas costas e tenta resolver do seu jeito, é como se você dissesse para Cristo que você não confia nele. É como se você dissesse para Cristo que ele não tem condições de atender a tua necessidade, de resolver o teu problema. Você compreendeu a seriedade disso? Você compreendeu a complexidade disso? Por isso hoje, em obediência ao texto da carta de Pedro, lance sobre ele todas as vossas aflições, porque ele tem cuidado de vós. Se preocupe em adorar, se preocupe em exaltar, se preocupe em enaltecer, se preocupe em cultuar, se preocupe em ser fiel, se preocupe em dar testemunho de vitória, porque o Senhor tem cuidado de vós. E espere o tempo de Deus, porque quando o tempo de Deus chega, acontece isso que o profeta Isaías vai dizer aqui, ó. Vou finalizar, fechando aqui a minha mensagem com a resposta. Olha o que é você esperar a resposta que vem da parte de Deus. Olha só, a partir do 20, ó. Lê junto comigo aí. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o que? O Senhor. Boa é quando a resposta vem da parte de Deus e não da parte dos homens. Boa é quando a resposta vem da parte de Deus e não minha ou sua, porque a resposta que vem da parte de Deus traz a solução que nós precisamos. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi, o Deus Todo-Poderoso te ouviu, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz arrogantemente, ergueste os olhos,
contra o Santo de Israel. Por meio dos seus mensageiros afrontaste quem? O Senhor, e não Ezequias. Afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes e ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas e ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei, dizendo a Senaqueribe, e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas dos meus pés sequei os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Acaso não ouvistes que há muito dispus eu estas coisas? Você entendeu o que está dizendo aqui? Aqui, ó, a partir do 25, é a resposta de Deus ao pensamento soberbo de Senaqueribe. Senaqueribe diz: com a minha mão cavei, eu com meu pé sequei os rios, eu fui até o extremo das pousadas. E aí Deus responde a Senaqueribe, através de Isaías: não soubesse que há muito tempo dispus eu acerca dessas coisas? Ou seja, até a provação que vem sobre a mim e sobre a tua vida, até a tentação que vem sobre a mim e sobre a tua vida, vem somente debaixo da permissão de Deus, e é para o nosso aperfeiçoamento, e é para mim e para a tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque até os cabelos das nossas cabeças estão contados. O Senhor tem cuidado de nós. Veja só, 25, continuando: acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos, e tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu dissesse, que tu reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor, e envergonhados tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, olha só, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, olha só, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal este ano: se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, e no terceiro ano, porém, semeai e colhei e plantai vinhas, e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou do resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará frutos para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma, nem virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela, porque pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Esta é a resposta da parte de Deus à oração feita por Ezequias e pelo posicionamento de Ezequias. Então, nesta noite, entenda que por mais difícil que a situação aconteça, por mais difícil que a situação se torne, mantenha e aumente o nível da tua oração. E mantenha a tua posição. Não arrede o pé, porque é de Deus que vem a resposta. É de Deus que vem a vitória. E você quer saber aquela imensidão de exército que Senaqueribe colocou em volta de Jerusalém? Sabe como é que Deus fez aquele exército recuar e cair? Deus mandou um exército de anjos? Não. Deus mandou um anjo que tocou no arraial dos assírios. E se eu não me engano, se eu errar pode me corrigir, 800.000 homens caíram por terra em uma noite. A história registra esse evento, os anais da Síria estão registrados lá. E dizem que foi uma praga que se alastrou no acampamento. Por quê? Porque eles querem dar desculpa, mas nós sabemos que foi a mão do Senhor que pelejou pelo rei Ezequias. Nesta noite, se posicione como o rei Ezequias se posicionou, e a mão do Senhor vai trabalhar também na minha e na sua vida. Eu agradeço a oportunidade e que essa palavra possa permanecer no teu coração, e você possa permanecer firme na presença de Deus, da maneira como você tem permanecido, e adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado.
palavra, essa palavra para nossas vidas. Nós sabemos que terça-feira é um culto de ensinamento da palavra de Deus, um culto de oração e ensino da palavra. E é o que nos sustenta, o que nos leva adiante é a palavra de Deus, que nos ensina a confiar somente nele. Amém? Nos colocamos de pé. Que Deus abençoe a cada uma das irmãs, Sandra, Maria, Manuana.